Salve! Homem do Brasil, homem do mundo, movimento Seja Homem. Bem, pessoal, esse vídeo ele poderia adentrar até na saga do mestre. Mas por quê? Porque foi um momento que eu vivi. Mas particularmente eu resolvi não colocá-lo na saga do mestre. Porque eu penso que ali é um momento mais intrínseco, né? São outras realizações. Mas assim, aonde que eu quero chegar? Eu recebi de uma colega minha que trabalha nessa empresa, ou trabalhava nessa empresa, um comunicado que a mesma iria contratar, ia fazer uma grande contratação de psicólogos, de educadores físicos, psicoterapeutas, etc., para uma nova unidade, que seria a unidade do Esporte Clube do Recife. O time de coração, né? Vocês sabem que eu fui atleta do esporte durante muito tempo. E aí, por que não unir o útil ao agradável, né? Peguei o meu currículo e também o meu currículo tinha uma informação que eu era uma indicação, né? Poxa, se a pessoa trabalhar com você, não custa nada ela lhe indicar. E essa pessoa me indicou. Falou com outra pessoa que trabalha no RH dessa empresa, uma grande empresa, que trabalha com pessoas com TEA, com TOD. Para quem não sabe, TEA é a questão do autismo, né? TOD, transtorno, desafiador, opositor e desafiador. Então, era a minha chance de trabalhar numa grande empresa que trabalha com comportamento humano. Resumo da coisa, fiz meu currículo, peguei e levei lá para o esporte. Pensei que ia chegar lá, ia deixar o currículo, né, e ir embora. Não. Cheguei lá mais ou menos umas 8 da manhã, vim sair de lá 1h30 da tarde. Foi quando, depois de passar aquele tempo todo naquela fila, tinha muita gente, foi que eu consegui entregar o meu currículo, conversar com um dos coordenadores lá, um dos entrevistadores. Ele foi uma pessoa muito legal, muito massa. O homem, né, como sempre, não é questão de preconceito não, mas o homem entende. Quando ele viu o meu currículo assim, artista marcial, psicólogo, aquela coisa toda, com muita experiência, o cara disse: pô, bicho, legal, massa, vai somar para essa empresa, massa. Passado-se acho que 20 dias, mais ou menos, por aí, não lembro bem, mas entre 15 dias, 20 dias, fui chamado para a entrevista aqui em Rio Doce. Aí, poxa, já tinha colocado inúmeros currículos em diversas empresas e elas nunca me chamaram, né? Não sei se porque eu teria que mudar um pouco do currículo, não sei, ou não tinha que ser. Mas de toda forma, me chamaram para tal entrevista. Chegando lá, tinham várias pessoas que seriam entrevistadas. E eu fiquei sentado, né? Dei boa tarde, pá. E eu fiquei sentado observando os perfis daqueles psicólogos, que a maioria ali era psicólogo. Inclusive, apareceram duas pessoas que nós estudamos juntos aqui na faculdade de Olinda, a FACHO, né? Psicologia. Ela olhou, ficou olhando assim: poxa, tudo bom, massa, nós estudamos juntos. Ela: massa, boa, que bom. Daqui a pouco sai uma das, que ela disse que é coordenadora, novinha, se muito tivesse 24 anos, 25, por aí. E foi o que eu vi, né? Foi o que eu percebi. E aí ela saiu, conversou com umas meninas assim, umas que iam ser entrevistadas, depois entrou. Nossa. Aí eu perguntei ao cara: olha, tem café por aí? O cara: tem ali. Eu tava com um pouco de sono, isso já era umas 2 horas da tarde, 1h30 para 2 horas. Aí quando eu fui saindo, ela pegou e me chamou. Ela fez: você que é o Iraquitã? O senhor Iraquitã? Eu digo: sou eu.
vamos entrar para a gente conversar um pouco. Massa, né? Muito receptiva. Né? Também a função dela, né? Ela como uma pessoa que é psicóloga ali, ela tem que buscar o quê? Primeiro o quê? A empatia, seja do paciente, do cliente ou do entrevistado. Começamos a conversar, ela... Penso, né, que ela mal olhou meu currículo, mas ela depois olhou assim, bem rápido, e falou, poxa, me diga uma coisa, o que é que você... a pergunta, né? O que é que você vem para contribuir com a nossa empresa? Eu digo, olha, eu sou uma pessoa que tem uma vasta experiência, principalmente na questão da educação física, da prática das artes marciais, e como psicólogo também já atuei em organização não governamental, que eu fiz parte, no meu currículo tá, aqui na PE15, e eu venho para somar, porque penso que algo eu tenho, né, para oferecer. Se eu não estaria aqui, né? E, poxa, que massa. E aí, você conhece a nossa empresa? Eu conheci a empresa, conheço a empresa muito bem. Por que eu conheço? Porque 5 pessoas do meu convívio, certo? Que eu convivi nessa instituição Facho, em outros ambientes, trabalham nessa empresa. E eu já entendia todo aquele processo, certo? E, obviamente, eu posso somar com qualquer tipo de empresa nesse ramo aí, especificamente, principalmente que tem esse trabalho com pessoas com UTEA, né? Transtorno do espectro autista, TOD, TDAH, N coisas. Por quê? Eu tenho uma experiência de muitos anos trabalhando com inúmeras pessoas. Trabalhei com educação física, trabalhei com musculação, trabalhei com aeróbica, trabalhei com escolas particulares, até hoje, escolas do estado. Gente, uma gama infinita de pessoas, de todo segmento. E nesse momento, muitas dessas pessoas, algumas delas, muitas não, mas algumas delas tinham algo com autista. Tanto é que eu tenho um faixa preta, que eu não vou relatar quem é o nome, e que ele descobriu agora que ele era autista, mas assim, eu sempre percebia ele diferenciado dos outros. Mas deixa pra lá. Então eu falei dela, eu falei pra ela a minha experiência, ela muito risonha, né? Poxa, legal, eu tô com 52 anos e fora a experiência de vida, eu tinha falado pra ela, né? Aí, tava muito bom até ali, eu tava muito bem à vontade. Penso que não, ela me fez uma pergunta. Aí é que tá. Eu já sabia, se um dia essa profissional ver porque ela tem meu currículo lá, ver esse relato que eu estou fazendo aqui, ela vai entender que é com ela. Então ela me perguntou o seguinte, é óbvio que é com ela, né? Ela disse assim, olha, você conhece os adolescentes que nós trabalhamos? Eu conhecia, por quê? Porque tinha gente que estava trabalhando, ainda está trabalhando lá dentro da empresa, e me contava inúmeras coisas, como era o comportamento desses meninos. Óbvio, de todos não, mas de alguns. Inclusive, comportamentos que existia e existe até hoje, agressão contra profissionais da área. Por quê? Porque nós estamos lidando com meninos que têm transtornos. E esses meninos podem em algum momento surtar, quando eu digo menino, menina e meninas, podem surtar e ocasionar problemas para os terapeutas, certo? Inclusive, alguns deles estão até fora dessa empresa, né? Estão no INSS, por alguns acontecimentos comportamentais dessas pessoas, certo? Então, eu já sabia disso. Só que você, como artista marcial, você já tem um diferencial, certo? Você sabe lidar com defesa, com ataque, com mobilização, tudo isso. E aí ela me faz essa pergunta, disse assim, ó, eu tô explicando um pouquinho para vocês entenderem o contexto é o telefone, mas deixa eu rolar, da entrevista. E aí o seguinte, ela disse assim, ó, se porventura um menino desse
vir agredir você, o que é que você faria? Eu parei um pouco assim, né? Porque foi uma pergunta inusitada, mas que eu deveria estar preparado para esse tipo de pergunta. Eu disse para ela assim, ó, como você pode ver meu currículo, né, eu sou grão-mestre em artes marciais. Já pratiquei 9 modalidades de arte marcial e eu tenho um cartel bem abrangente dessas questões de defesa pessoal e principalmente da imobilização, certo? Para que eu possa salvaguardar a minha e a do paciente ou cliente, como vocês chamam. Na hora, meu amigo, na hora que mal eu terminei essa frase, ela fez aquela cara, assim mesmo assim. Ela não conseguiu nem enganar, porque a resposta que eu dei para ela, entendeu? Eu penso que ela, gente, eu estudei 8 anos de psicologia, tá? Graduação, licenciatura, pós-graduação. E eu sei que artes marciais em psicologia não existem. Eles não têm, os profissionais de psicologia não têm a noção do que é o esporte na psicologia. De como essa ferramenta, artes marciais, em específico, artes marciais, pode contribuir de forma positiva. Inclusive, essa profissional, ela falou a respeito do ABA, e ela sim, assim, a ciência ABA, sim, gente. Eu não estou falando de ciência ABA, não estou falando de ciência de TCC. Eu estou falando o seguinte, que nossas ferramentas, arte marcial, educação física, ABA, TCC, psicanálise, qualquer que seja o ramo da psicologia, o ramo do conhecimento comportamental, pode sim contribuir para o engrandecimento e desenvolvimento do ser humano. Principalmente meninos e meninas que têm déficit cognitivo. E hoje eu vejo muito aí. Só que eu percebi logo um preconceito desse profissional. Por quê? Não é que ela tem um preconceito assim, que ela sabe que é preconceito. É um preconceito internalizado. Tá muito, hoje fala-se preconceito estrutural da psicologia concernente às artes marciais. Como eu sou um psicólogo, eu sou um grão-mestre em artes marciais, com 40 anos, vou fazer agora de arte marcial, e eu tenho um arcabouço enorme de possibilidade de desenvolvimento humano, eu penso que esse pessoal não sabe, certo? Ele não sabe disso. E cria-se um preconceito, certo? Porque uma coisa é você ter um preconceito e outra coisa é você ter um conceito. Nas organizações, como essas faculdades, principalmente psicologia, não se tem uma cadeira específica de lutas, como nós temos na educação física. Para a gente entender como a ferramenta, artes marciais, pode contribuir para o desenvolvimento, pode contribuir para a reorganização do ser humano. Principalmente na parte da disciplina, na parte da determinação, de tantas nuances que tange o comportamento humano. Então, foi claro. A menina ficou, ela se dizia lá coordenadora, ela ficou meio que... E aí eu até falei, eu digo, olha, já teve caso, para você ter uma ideia da minha experiência, em escolas públicas, eu fui nas vias de fato, porque fui agredido e eu peguei, me defendi, imobilizei, e o menino terminou sendo meu aluno. Porque a gente, nesses lugares, principalmente escola pública e particular, nós somos desafiados. Agora, quando eu saí de lá, eu percebi que a partir dali a vaga já não era minha, certo? Até porque tinham outras pessoas que eu percebi no comportamento que eram aquelas pessoas que elas queriam para aquela vaga ali, eu não sei, para as vagas, provavelmente, né? É uma percepção minha, tá? Eu posso até estar errado. Então, eu saí, aí eu pensei, assim que eu
saí do portão, eu pensei, qual seria a resposta ideal que ela queria? Penso eu, no meu humilde pensamento. Seria o seguinte, se ela me fez essa pergunta, eu deveria ter perguntado a ela o seguinte, qual é o protocolo da empresa para esse tipo de situação? Vocês entendem agora? Então, assim, fica muito difícil vocês que têm empresas que trabalham com pessoas. E hoje em dia, você sabe, os meninos são grandes, meninos e meninas são grandes, são fortes. E muitos dos profissionais de vocês, tenho certeza que eu estou falando, a maioria, 99,9%, não estão preparados para determinadas situações onde a própria integridade do profissional está em risco. E se vocês, donos de empresas, tantas empresas que eu tenho aqui, né? Eu não vou citar nomes, mas são empresas que trabalham com pessoas com autismo, com TOD, com TDAH, certo? Essas pessoas que têm transtornos, certo? Então essas empresas precisam urgentemente ter cursos ou pessoas que trabalhem com artes marciais, trabalhem com defesa pessoal. Por quê? Eu sei que a empresa de vocês, a qual eu fui, que não vou revelar o nome aqui, certo? Ela tem inúmeros processos, tá? E que profissionais da área de vocês estão, infelizmente, ficaram debilitados por situações dessas que eu estou relatando aqui. A agressão de clientes ou pacientes que pula nas costas do terapeuta. Imagina uma pessoa com quase 1,90 m pular nas tuas costas sem você perceber. Mordidas, agressões. Então, tá bom? Resumo.